Ok, gente amiga, gente querida, você está na Carvalho Pictures, o seu canal de matemática. Vamos falar então um pouquinho sobre a lógica matemática, vamos? Muito bem, então, também conhecida como a lógica das proposições. O que é isso, proposição? Proposição vai ser uma declaração, tá? Uma afirmação que eu posso julgá-la como sendo verdadeira ou falsa. Vamos ver então alguns exemplos? Por exemplo, quando eu digo para você que 3 é menor do que 5, Tico e Teco, né, começam a se entrar em conflito, mas aí você vê que essa sim, de fato é uma afirmação verdadeira. Muito bem. E aí, de acordo com os seus conhecimentos, pergunto, Brasília é a capital do Brasil? Pois é, mais uma vez Tico e Teco se degladiando aí no seu cérebro, mas aí você também conclui que essa também é uma afirmação, no caso aqui verdadeira, portanto uma proposição. Muito bem, já quando eu falo para você 5 é um número ímpar, você também busca lá da aritmética, né? E aí conclui que também é uma afirmação verdadeira. E aí então, nesse caso, você tem aqui 3 primeiros exemplos como sendo aí proposições. Pois muito bem, já quando eu coloco para você, por exemplo, que x mais 3 é igual a 7, isso aí então já não seria uma proposição. Por que não? Porque no caso, isso aqui depende do valor de x que você pensou. Se você pensou x igual a 4, de fato, parabéns, 4 mais 3 é igual a 7. Mas se eu pegar um valor diferente do 4, nesse caso aí, essa sentença vai ser falsa. Então depende dos valores de x que você assumir aqui para essa expressão. Por isso então nós chamamos ela não de uma proposição, mas de uma sentença aberta. Então, dependendo do valor de x que você tacar aqui, ela pode ser verdadeira ou ela pode ser falsa, tá certo? Muito bem, quando ele faz então uma pergunta, né, uma interrogação, quanto foi o jogo? Isso então também não é uma proposição, não é uma declaração, não é uma afirmação. Isso aqui no caso é uma interrogação. Então não é uma afirmação que a gente vai classificar como verdadeira ou falsa. Estude bastante, no caso aí, é uma afirmação imperativa. Então também não é passível de julgamento verdadeiro ou falso, né? Que carro veloz, no caso então, também não, a gente não vai chamar isso de uma declaração, de uma afirmação assim propriamente dita, mas sim de uma exclamação. A pessoa está admirada quando fala isso, né? Que carro veloz, né? Não preocupada em julgar se isso é verdadeiro ou falso, ok? Muito bem, então quando a gente está lidando com proposições, a gente vai ter aí 2 princípios. O primeiro deles, o princípio da não contradição. O que é isso? Uma proposição, então, ou ela é verdadeira ou ela é falsa. Ela não pode ser as duas coisas ao mesmo tempo. Então aqui para nós, na lógica formal, na lógica matemática, alguns também chamam de lógica dos computadores, você tem o mocinho e você tem o bandido, você tem o bom ou o mal, o verdadeiro ou o falso. Não tem aquela coisa de filmes, por exemplo, que a gente vê que o mocinho não é tão mocinho assim, o bandido não é tão ruinzinho assim. Não, aqui é. Aqui VFF. Não pode ser, né, mocinho e bandido ao mesmo tempo, ok? Muito bem, então aqui nada de romantismo, por favor. E você tem o princípio do terceiro excluído. Como assim? Aqui então a lógica formal, a lógica matemática que nós estamos tratando, a proposição ou ela é verdadeira ou ela é falsa. Não existe uma terceira opção. Como assim? Ou o chuveiro é quente ou o chuveiro é frio. Não tem aquela coisa da temperatura mais ou menos. Sabe como é que é? O morno. Pois é, então aqui o ar-condicionado ou ele está desligado ou ele está ligado, né, no frio máximo.
certo? Então não tem aquela coisa do mais ou menos, né? Meio frio, meio quente, copo meio vazio, meio cheio, tá certo? Esse tipo de lógica, tá? Do meio quente, meio frio, é um outro tipo de lógica que a gente chama de lógica fuzzy. Tá certo? Que é a lógica aí do ar-condicionado, aquela coisa de regulação de temperatura, é o entre 0 e 1, né? Tem lá o 0,2, o meio, tá ok? Mas não é o caso aqui. Bom, toda proposição, que a gente pode chamá-la por uma letrinha, proposição P, ela vai admitir uma possibilidade de negação, que a gente vai chamar simbolicamente de til P. Tá? Então a negação da proposição P a gente lê, né, como sendo til P. Por exemplo, se eu digo para você que está chovendo, né, isso é uma declaração passível de ser verdadeiro ou falso. E aí no caso então basta você acrescentar o não, né, que aí você tem então a negação desse fato, til P, né, não está chovendo, não P, ok? Isso a gente pode representar simbolicamente a partir de uma coisa chamada tabela verdade. O que é a tabela verdade, né? Uma maneira resumida então da gente representar as relações que existem envolvendo não só uma, mas a gente vai ver nas próximas aulas, duas ou mais proposições. Então, por exemplo, se eu digo que a afirmação P é verdadeira, a negação automaticamente vai ter que ser falsa, ok? Por exemplo, se agora estivesse chovendo, né, seria uma verdade, eu falar que não está seria uma mentira, uma falsidade, tá? E vice-versa. Por exemplo, se agora não está chovendo, nesse caso então, né, eu estou falando que está chovendo é uma mentira. E aí quando eu negar o fato, isso vai se tornar verdadeiro, ok? Tranquilo? Vamos ver então questão aí da banca CESP, usada aí para a prova de seleção por Banco do Brasil. Muito bem. Então ele vai dizer mais ou menos tudo aquilo que eu falei agora há pouco. Na lógica sentencial, denomina-se proposição uma frase que pode ser julgada como verdadeira ou falsa, mas não como ambas. Assim, frases como está o tempo hoje, né? É uma pergunta, então não é uma proposição. E quando ele fala esta frase é falsa, isso é o que a gente chama de paradoxo ou contradição. Quer dizer, você lê uma frase e você não sabe se ela está falando verdade ou mentira. Então a gente chama isso de inconclusivo, é um paradoxo, uma contradição. E ele diz aqui, não são proposições, por quê? Porque a primeira é uma pergunta, conforme eu falei, né? Interrogação não é proposição. E a segunda, ela não pode ser nem verdadeira nem falsa, é aquilo que eu falei, você não sabe, né? É um paradoxo, é uma contradição. Daí então, as proposições são representadas simbolicamente por letras maiúsculas do alfabeto, A, B, C, etc. Pode ser minúsculas também, tá pessoal? Considerando as informações contidas no texto acima, julgue. Então ele faz uma primeira afirmação que é a seguinte: na lista de frases apresentadas a seguir, há exatamente 3 proposições. Vamos verificar? Muito bem. Então quando ele fala isso aqui, a frase dentro dessas aspas é uma mentira. Dá para você concluir isso? Pois é. Então no caso isso aqui é tipo esse exemplo que ele apresentou aqui em cima, né? É um paradoxo, né? É uma contradição. Então se é um paradoxo, se é uma contradição, eu não posso afirmar nem que é verdadeira nem que é falsa, portanto não é uma proposição, ok? Ele fala que a expressão x mais y é positiva. Bom, aí vai depender dos valores que você imaginar para x e para y. Se os valores forem de x e y positivos, aí sim, a expressão é positiva. Se você pegar 0 e negativos, só que não. Certo? Então, no caso aí, isso aqui não é uma proposição, que eu posso dizer que é V ou F. Vai depender dos valores que você encaixar no lugar de x e y. Portanto, é o que a gente chama de uma sentença aberta. Não dá para julgar se eu não souber os valores que estão em jogo.
Agora aqui, por exemplo, o valor de raiz de 4 mais 3, ele fala que é igual a 7. Tudo bem, não é. A raiz de 4 é 2. 2 mais 3 dá 5. Isso é falso. Mas se eu conseguir, então, né, achar o juízo de valor, julgar, né, que isso aqui é falso, aí sim, isso é uma proposição. De fato, esse é uma proposição. Pelé marcou 10 gols para a seleção brasileira. Bom, pelo pouco que eu sei de futebol, eu sei que ele participou de 3 Copas, acho que foram bem mais do que 10 gols. Né? Mas a gente pode julgar então, né, se é verdadeiro ou se é falso, portanto é uma proposição. E quando ele fala o que é isso, no caso é uma pergunta. Se é uma pergunta, se é uma interrogação, nesse caso então não é uma proposição. Então quando ele fala que tem exatamente 3 proposições e nós achamos 2, essa primeira afirmação ela está errada. Vamos ver a segunda. Então aqui ele diz que há 2 proposições no conjunto de sentenças abaixo. Então vamos lá. O Banco do Brasil foi criado em 1980. Creio que não, ele é bem mais antigo do que isso. Se eu não me engano, na época do Império. Mas enfim, é uma proposição porque a gente pode julgar, né, como sendo verdadeira ou falsa. Né? No caso aqui, creio eu que é falsa, mas acaba sendo uma proposição, ok? Muito bem, ele fala, faça seu trabalho corretamente. Isso é uma declaração? Não, isso é uma frase imperativa. Né? Quase que uma ordem. Então não é verdadeira ou falsa, né? Passivo de julgamento. E aí na terceira, Manuela tem mais de 40 anos de idade. Bom, eu não sei quem é a Manuela, não sei a idade dela, mas a gente pode, né, concluir aí se ela é uma afirmação falsa ou verdadeira. Vamos dizer que de fato ela tenha mais de 40. Então, quer dizer, de qualquer forma, ela é uma frase que eu posso julgar como VOF. E aí então o que acontece? De fato, 2 proposições, e aí então essa afirmação aqui ela estaria certa. Tá ok, pessoal? Curta, comente, compartilhe e no caso então venha se inscrever para receber mais vídeos toda semana. Grande abraço e até mais!